O início aí, Leandro. Então tá, Marcelo, boa tarde. Boa tarde. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o gerador de informações, né? Mas antes mesmo do gerador de informações, né? Eu queria trocar uma ideia contigo e ver como é que é para ti aí. Pelo que eu sei, tu é responsável pela área de TI aí, correto? Sim. Tá. Aí eu queria ver assim, ver contigo e também me colocar à disposição para questões assim, ó, de infraestrutura do nosso sistema, como é que ele funciona, Cara, como é que, aonde que tu vê ali perfeito. Eu diga. até conversei com a Débora, que eu tava com dificuldade. O que acontece? Vocês mandam, eu não sei se é com você isso. Vocês mandam Tá, atualizações para diga. fazer. Às vezes as atualizações que Uhum, vocês mandam não bate. Vocês mandam a atualização com um uhum, scriptzinho para executar. Às vezes aquilo lá não bate. certo. Daí eu tenho que ficar adivinhando. Tá. Até falei para Débora, ó, precisava alguém para ver. Se de uma- de um- Dá isso, um. a primeira coisa, tá? A nossa expedição, infelizmente, ela é realmente confusa, tá? Aham. Eu posso marcar contigo, eu acho que esse momento não seria o momento ideal, porque a gente vai falar aqui sobre gerador de informações, né? Tá. Mas eu posso marcar contigo um outro dia, Tranquilo, ou não, talvez no tranquilo. final, Sem problema. Leandro, ou, Leandro. ou talvez no final dessa reunião, tá, ô Marcelo? Para eu te explicar direitinho como é que funciona essa parte de expedição e o que tu precisa dar uma olhada lá. Ô, Paulo, diga. Só vou te interromper porque é o seguinte, a gente já tive essa conversa ontem com a Débora, e aí a gente vai fazer um acompanhamento com o Marcelo. Provavelmente nessa semana ou semana que vem o pessoal vai entrar em contato contigo, Marcelo, justamente para fazer isso, aquele acompanhamento, tirar dúvidas sobre instalação de versão e tal, todo esse trabalho. Então não vai precisar tu fazer, Leandro. A gente já tá beleza. agendando até com o pessoal da infra ali. Show Tá? de bola. Te agradeço, mas Show de bola, velho. já tá sendo encaminhado já. E aí, De qualquer forma, se. e aí a gente volta Ok. a falar isso em outra ocasião. Justamente isso que tu falou, né? Vamos focar no gerador de informações hoje. Beleza, show de bola. Pra gente, senão não vai dar tempo. De qualquer forma Marcelo. aí, beleza? Tranquilo. Alô? Alô? Tem ruído aí. Oi. Opa. Agora Nossa, melhorou. um avião aí, acho. Beleza, de qualquer forma aí, pessoal, eu fico à disposição se precisarem, tá? No endereço do meu e-mail, na assinatura do meu e-mail foi ali meus contatos. Se precisar dar uma ligada, trocar uma ideia, um apoio, uma dúvida aí, podem contar comigo, tá? Tranquilo. Beleza, vamos lá então. A primeira coisa do gerador de informações, tá? Tá vendo a minha tela aí, né, Marcelo? Tô vendo só tua cara, você não compartilhou a tela ainda. A tela ainda não? Não. Pera aí. Viu, Leandro? Me tira uma dúvida. Eu tava vendo um script ali que você enviou pra mim. Que a plataforma de vocês eu preciso usar o OpenOffice para fazer a alimentação do sistema. Eu já baixei. OpenOffice Isso. ou o próprio Word da Microsoft. Não, beleza. Eu baixei até o OpenOffice aqui, mas eu tava em dúvida ali, aonde que eu faço aquela configuração no app HTML? No app, existe um banco de dados chamado app. Tá. Uma base de dados chamada app. Aham. Tá? E nessa base app tem algumas tabelas que tu faz algumas configurações. Aí tem uma tabela chamada T900RQ, tá? Tá. E dentro dessa tabela tu vai ter um registro app.xml. Tá, ali eu aponto o que, cara? Eu aponto a minha máquina, eu aponto. O que eu aponto? Eu aponto a máquina que vai conversar, que vai. Eu acho que assim, ó, já que o Paulo comentou aí que o pessoal de infraestrutura vai te dar um apoio, eu acho que isso aí já poderia aproveitar para ver com eles quando eles entrarem em contato contigo. Porque o manual tá escrito ali, você tem que configurar o app, mas onde que fica isso? Qual IP que eu vou apontar para lá? Você tem que apontar é o IP do servidor, tá? Mas isso aí o pessoal da infra ali, ele vai poder te orientar melhor. É um dos assuntos daí, porque assim, não adianta também a gente te explicar agora o que é isso, porque vai cair em outra parte que também vai precisar de uma explicação. E aí a gente vai continuar explicando, que é um apanhado de coisas para fazer funcionar, entendeu? Não é só, tu não pode saber uma coisa isolada, o pessoal tem que te mostrar o todo. E aí vai uma reunião de uma tarde aí, tá? Então, vamos se prender ao treinamento aí, tá, Marcelo? Não, tranquilo. Tá, então assim, o que a gente vai abordar aqui no treinamento é a parte funcional do módulo, tá? Considerando que ele já está configurado e já está funcionando, tá? Eu vou te mostrar as funcionalidades dele
e aí essa questão de configuração tu pode ver com o pessoal de infra depois, tá? Então, assim, você pode usar tanto o OpenOffice quanto o Word, tá? Isso se você escolhe, você configura lá. Aquele manual que eu te passei 2 documentos, acho que tu recebeu os 2, né, Marcelo? Sim, então, o documento de como utiliza e o documento o técnico ali. O técnico que estava lá, mais técnico. as configurações ali, né? Isso, exatamente, para poder fazer funcionar lá os modelos, né? Então, assim, uma vez configurado, eu vou entrar aqui no modo... eu não compartilhei minha tela ainda, tá? Espera aí um pouquinho. Vamos compartilhar aqui, apresentar... Não muda muito, né, a versão que você vai apresentar do que do manual, né? Na verdade, pode mudar um pouco, tá? Mas as telas são as mesmas. Você tá vendo aí já? Agora tô. Esse ambiente que eu tô aqui é um ambiente de homologação de vocês, tá? Tá. Não, fechou. Eu tô no ambiente de homologação tô no ambiente de homologação de vocês, ele tá... Tudo que eu vou te mostrar aqui, eu já configurei direto nesse ambiente de homologação de vocês, tá? Então tá tudo aí configurado para tu dar uma olhada, dar uma testada depois se quiser, tá? E aí eu vou te mostrar as configurações que eu fiz. Deixa eu entrar aqui no gerador de informações, tá? Eu vou escolher aqui a empresa 1 e a unidade 1. Tá. Então eu vou te dar uma geral primeiro dos menus que tem aqui, tá? E a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte: para usar o gerador de informações hoje, da forma que ele foi concebido, você tem que ter conhecimento de queries de consultas de banco de dados, tá? Esse é o primeiro pré-requisito. Tem que saber fazer um select no banco de dados. O segundo pré-requisito, tem que conhecer um pouco da nossa estrutura de tabelas, tá? Então, onde estão as informações do cadastro de clientes, onde estão as informações de referência bancária do cliente, em que base. Beleza, isso aí que o Paulo falou, eu preciso de alguém que me mostre isso aí, porque a gente não tem nada, né? Não sei quem conversa com o quê, onde quer o quê, né? Perfeito. Isso aí o pessoal de infra também pode te dar um apoio nisso, tá? E eu vou te dar uma dica também, que é a seguinte: até vou te sugerir para tu anotar isso aí, tá? Quando tu for conversar com o pessoal de infra, existe uma funcionalidade onde tu consegue habilitar os logs, tu consegue selecionar os níveis de log do sistema, tá? Então, existe um arquivinho chamado server.log, tá? Esse arquivinho server.log, ele fica lá nas pastas do servidor lá do JBoss e do Wildfly, que são os servidores Java que vocês usam aí no nosso framework, tá? Esse arquivo de log, conforme o nível de log que tu habilita, tu consegue ver as queries, as consultas a banco de dados que fazem cada tela do sistema que tu navega, tá? Então, tu pode habilitar um nível de log mais alto, aí tu pode entrar na tela do cadastro de clientes, por exemplo, consultar um cliente qualquer, e depois tu vai lá no log, tu olha e tu vê qual é a query que ele fez para consultar aquele cliente na tela, entendeu? Então, isso, quando tu for conversar com o pessoal de infra, tu pergunta para eles como faz. Isso é bem simples de fazer, é uma configuraçãozinha que tu faz. Tu tem que reiniciar os serviços do JBoss, subir de novo, e tu consegue consultar o log. E depois, para desabilitar, tu volta lá, desabilita e reinicia o serviço de novo. Isso eu te sugiro fortemente para tu anotar aí, é um ponto para tu ver com o pessoal de infra, como habilitar isso. Porque isso te ajuda muito a descobrir por conta própria, sem depender da gente, quais as tabelas que o sistema consulta em cada transação, em cada consulta. Isso pode te ajudar. Mas, independente disso, o nosso pessoal de infra ele consegue te orientar quais tabelas usar. Eu preciso de uma informação do cliente, eu preciso da informação da operação, eles vão saber te dizer quais as tabelas que tu consulta, ok? Tranquilo. Tá? Então, essa questão do log eu acho que é bem interessante para quem é de infra, tá? Para quem é técnico aí na parte de infra montar as queries. Então, dito isso, tá? Precisa manjar de query, precisa saber de query e precisa conhecer a estrutura de tabelas ou então ter acesso aos logs, tá? Vamos lá. Primeira coisa que tu tem que cadastrar, que tu tem que pensar para montar um relatório aqui são as consultas que tu vai precisar fazer no banco. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu abri lá o meu banco de dados e eu montei um select lá no meu banco de dados, obtendo as informações que eu queria. Ok, lá no banco de dados eu montei a query, funcionou, me trouxe as informações que eu queria, aí eu venho aqui para o grupo de informações, cadastro o grupo de informações, que é a primeira coisa que eu preciso cadastrar, tá? Então, o que é um grupo de informações? É a query que eu vou cadastrar aqui, tá?
Se eu pesquisar aqui, eu vou pesquisar por um grupo que eu já cadastrei, que é um grupo chamado teste, tá? Esses 3 grupos aqui eu cadastrei, tá? O primeiro grupo que eu cadastrei aqui é o teste clientes. Eu montei uma query para trazer as informações do cadastro de clientes, tá? Só para contextualizar, eu estou querendo montar um relatório aqui que vai me trazer uma lista de clientes com algumas informações dele, entre elas as referências bancárias do cliente, tá? Esse grupo de informações que eu cadastrei aqui, se tu for olhar aqui, Marcelo, essa é a query que eu montei lá no banco de dados. Tá? Então, aqui, nesses pontos de interrogação aqui, ele te dá algumas dicas do que tu precisa, do formato, como tu precisa cadastrar a query, tá? O que eu vou salientar contigo aqui, né? Eu vou salientar contigo aqui, por exemplo, que a tabela, as tabelas que eu estou consultando aqui é a T400PES, tá? No básico, e a T400REF também no básico, tá? Então tu pode ver aqui, ó, no meu from aqui, eu coloquei básico.at400PES e básico.t400ref, ok? Esse é um formato que ele exige, tá? Aí eu pedi aqui os campos que eu quero e os filtros que eu quero eu coloquei aqui no where, tá? De novo, isso faz sentido para quem conhece queries de banco de dados, tá? Se não conhece queries, aí de repente complica um pouco, tá? A partir do momento que tu cadastrou a query do banco de dados aqui, ó, ele te mostra aqui embaixo quais são os campos que essa query vai retornar, que eu dei os nomes para eles, ó, então vai retornar o código do cliente, o nome do cliente, o CPF, o código do banco, o nome do banco, a conta bancária e a agência bancária e a conta bancária. Esse é o relatório que eu quis montar, tá? E ele mostra aqui embaixo também quais são os filtros. Então eu vou filtrar, na verdade por um range de clientes, tá? Eu quero do cliente código 1 até o código 100, por exemplo, tá? Então, esses são os filtros que eu montei. Aí outra coisa que eu te chamo a atenção aqui também é que eu tive que marcar aqui esse flag aqui, múltiplos registros, tá vendo aqui? Porque o que acontece? Essa query ela vai me retornar um cliente ou vários clientes, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é cadastrar o grupo de informações. Tá, alguma dúvida até aqui? Tá claro até o momento? Não, tranquilo. Tranquilo, tá? Então, cadastrei o grupo de informações, tá? Só que aí o que acontece? Aqui eu só estou trazendo as informações do cliente, tá? Quando a gente pensa num relatório, a gente imagina que no cabeçalho do relatório a gente vai ter uma data, que é a data atual do sistema, e eu estou imaginando também que lá no final do relatório eu vou ter um contador lá dizendo, ó, X clientes tem nesse relatório de total, tá? Eu vou voltar aqui para te mostrar que eu cadastrei 3 grupos de informações. O primeiro grupo de informações me traz as informações de cada registro do cliente. O segundo grupo de informações, ele vai me trazer a data de hoje, a data atual, que é a data que eu vou usar lá no cabeçalho do meu relatório. E o terceiro grupo de informações vai me trazer a quantidade total de clientes, que é a quantidade que eu vou colocar lá no final do meu relatório. Então, quando a gente pensa em gerador de informações, tudo dentro dele é grupo de informações, tudo é query, tudo é consulta de banco, tá? Eu vou abrir essa consulta aqui da data do relatório para te mostrar que essa é uma consulta extremamente simples que eu fiz em SQL. Eu simplesmente fiz um select aqui pegando getDate, ou seja, a data atual, é o dia de hoje. Tu pode ver que essa consulta aqui ela não tem parâmetro nenhum, eu não faço filtro nenhum, ela é extremamente simples, e a única coisa que ela me retorna é a data do relatório, é a data de hoje. É uma consulta no SQL que me retorna a data de hoje do sistema, tá? Aí tu pode ver que nesse caso eu não marquei múltiplos registros, porque nesse caso ela vai me trazer apenas a data de hoje, tá? E voltando lá, o meu último grupo de informações que eu vou usar nesse relatório é a quantidade de clientes. Se eu for dar uma consulta aqui, eu vou ver que eu estou fazendo um select count lá no banco apenas para ele me trazer a quantidade de clientes de acordo com o filtro que eu vou mandar para ele, ou seja, o código do cliente inicial, o código do cliente final. Ele vai me trazer apenas a quantidade, tá? Então,
o primeiro passo eu tenho feito. Eu montei as 3 queries de banco de dados e cadastrei essas 3 queries como 3 grupos de informações, certo? A partir daí, o segundo passo segue exatamente a sequência de menus que está aqui. Modelo de documentos. O que eu vou fazer agora? Eu vou cadastrar o meu modelo que vai usar esses 3 grupos de informações que eu cadastrei anteriormente. Então tá aqui, ó, eu já deixei pré-cadastrado aqui no ambiente de homologação de vocês o modelo teste cliente. Se eu alterar ele aqui, eu vou ver, ó, aqui eu dou um nome para ele, eu dou uma descrição, e aqui, ó, eu importei um documento Word. Tá vendo aqui? Uhum. Esse modelo Word aqui, eu já tenho que ter ele pré-configurado antes de importar ele aqui, tá? E aí eu vou sair dessa tela aqui e vou te mostrar o modelo Word que eu criei lá. Tá vendo aqui, ó, modelo Word cliente, é o meu documento Word, tá? Que é esse mesmo nome que tá aqui, tá? Eu vou abrir aquele modelo Word ali para te mostrar o que tem dentro dele, tá? Ó, esse aqui é um Wordzinho que eu abri, tá? Aí eu coloquei aqui um título para o meu relatório. Ó, aqui, esse é um campo, nesses manuais que eu te passei, ele mostra direitinho como inserir esses campos dentro do Word, tá? Esse é um campo que está pegando lá do meu grupo de informações teste data cliente, o campo A_data, tá? Ou seja, quando tu for gerar o relatório, ele vai substituir este campo aqui pelo valor da minha consulta de banco de dados lá, tá? É um dos meus grupos de informações lá. Aqui embaixo eu criei uma tabelinha. Essa tabelinha ela tem o cabeçalho dela e ela tem aqui um único registro. Por quê? Ele vai entender que se tiver vários registros, ele vai ter que inserir novas linhas na tabela, entendeu? E aqui também eu tenho campos, ó. Eu tenho o meu grupo de informação, teste cliente, teste clientes, e eu tenho o campo código, eu tenho o campo nome, todos os campos que eu defini lá no meu grupo de informações, eu estou referenciando eles aqui, tá? E aqui embaixo, no final do meu relatório, eu tenho o total de clientes, que é aquele grupo de informações que eu tenho lá, tá? Então, fazendo o link, tá? Ó, eu tenho meu grupo de informações teste cliente. Esse teste cliente, ele está referenciado aqui nos registros. O item, são os registros de cada cliente. Eu tenho um outro grupo de informações que é o teste data cliente. Esse grupo de informações teste data cliente, ele está no meu Word aqui, no cabeçalho do meu relatório. E eu tenho outro grupo de informações teste quantidade de cliente. E esse teste quantidade de cliente, ele está referenciado aqui no final do relatório. Tá entendido até aqui? Sim. No relatório, no manual tá bem explicadinho isso, tá? Uhum. Voltando aqui, então, o que eu tenho que dizer no meu modelo de documento? Eu tenho que dar uma descrição, eu tenho que importar o meu modelo lá no Word, que já está pronto, tá? Eu tenho que dizer que se é um OpenOffice ou é um Word, ou um Microsoft, aqui no caso eu escolhi um Word, né? Deixei ele como ativo, e aí aqui eu estou adicionando quais os grupos de informações que eu estou usando para esse modelo. Eu poderia ter N grupos de informações aqui, eu poderia ter um único grupo de informações, tá? Tudo dentro daquele arquivo do Word que está ali, né? Tudo dentro daquele... Pode ver, ó. Uhum. Esses 3 grupos de informações que eu tenho aqui, eles estão referenciados aqui, tá? Uhum. Se eu quisesse colocar mais algum tipo de informação aqui, o que eu faria? Eu teria que vir no meu modelo, adicionar um outro grupo de informações aqui, e aí vir aqui no Word e referenciar como campos. Isso. Perfeito, tá? Uma coisa que ajuda bastante, Marcelo, é o seguinte, voltando aqui, eu vou quebrar a sequência aqui, tem aqui no menu gerações, eu tenho aqui um item chamado dicionário, tá? Se eu vir aqui no dicionário e procurar aqui em cadastro de cliente esse meu documento aqui, ele me dá exatamente o nome do campo que eu preciso referenciar lá, no meu documento Word, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo aqui da data, tá? Aqui, ó, teste _ data _ cliente ponto a _ data, tá? Se eu for olhar lá no Word, olha aqui, ó, teste _ data _ cliente ponto a _ data. É exatamente esse nome que eu tenho aqui no Word
é exatamente o que aparece no meu dicionário lá no gerador de informações, entendeu? Ali quando for imprimir, então ele vai aparecer a data do relatório. Se eu colocar aquele teste clientes e agir conta, vai aparecer a conta do cliente, é esse de cima, né? Seria isso? Se eu acrescentar. Oi? Alô? Alô? Sumiu o som? Som. Testando. Testando. Alô? Testando. Alô, tá me ouvindo? Ah, agora sim. Agora voltou. Alô? Oi, tô ouvindo agora. Alô? Oi, tô ouvindo. Alô? 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 Tô ouvindo. Alô, não escuta? Alô, tô ouvindo. Oi. Alô? Oi. Tô ouvindo. Alô? Alô? Tá na escuta? Tô. Pera aí um pouquinho. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Ah, beleza. Que caiu aqui o meu áudio aqui. Beleza. Ah. Então, voltando. Essa opção eu não tô aqui... vendo a tela. Ah, desculpa. Eu esqueci de compartilhar de novo aqui. Pera aí. Tela inteira. Essa opção aqui... Tá vendo agora aí? Tô, agora sim. Essa opção aqui em geração dicionário, ela é muito útil para tu fazer um Ctrl+C aqui nessa sigla aqui e ir colando lá no teu modelo de documento, tá? É exatamente esse campo que está aqui, ó. É o que está lá, entendeu? Eu vou criando depois lá as tagzinhas, eu só vou copiar e cola e vou gerando, montando do jeito que eu quero ali. Com a informação. Exatamente, é um quebra-cabeça, tá? Tu tá montando um quebra-cabeça, na verdade. Tu vai dando Ctrl+C lá nessa opção aqui de dicionário, eu gero um geração dicionário. Com alguma informação, eu monto um relatório com a informação que tem no dicionário. Isso, só que o importante é o seguinte, esse dicionário ele só vai estar disponível depois que tu cadastrar o grupo de informação, modelo de documento e documento, tá? Uhum. Então, nem que no modelo de documento, inicialmente aqui, deixa eu voltar aquele modelo que eu estava te mostrando ali, nem que nesse modelo aqui que a gente estava vendo, tu cadastre um documento Word qualquer aqui, um teste.docx, entendeu? Uhum. Não tem importância, cadastra num modelo qualquer aqui, aí tu cadastra as três estruturas, essas três estruturas aqui, para tu poder ter acesso aqui em geração dicionário de dados, entendeu? Aqui em geração dicionário de dados tu vai ter que consultar pelo documento, por isso que tu tem que cadastrar os três, tá? E aí é montar quebra-cabeça, aí tu faz um Ctrl+C aqui, abre o teu modelinho lá e Ctrl+V aqui. Esse modelo esse modelo ele fica lá dentro do servidor, né? Esse modelo, depois que tu importa ele, deixa eu te mostrar, deixa eu voltar aqui. Depois que tu importa esse modelo aqui no modelo de documento. Ah, tá. Eu faço a atualização na minha máquina, depois eu importo ele já. Isso, perfeito. Uhum. Depois que tu faz a atualização na tua máquina e que tu importar ele aqui nesse botão importar, tá. Ele está dentro do servidor. Uhum. Ele vai ou seja, qualquer alteração que tu fizer na tua máquina... Quando eu mandar importar, ele vai buscar da minha máquina e jogar para o servidor. Por isso que eu tenho que busca da tua máquina. Por isso que eu tenho que configurar aquela porta, IP, tudo para ele fazer isso? Isso, exatamente. Uhum. Tá? Quando tu... Na verdade, que até onde eu sei, tá, Marcelo, ou se tu usar Microsoft, tu não precisa configurar nada, ele se acha sozinho. Até onde eu sei, somente se tu for usar o OpenOffice que tu tem que fazer algumas configurações diferenciadas lá, tá? Será que ele vai saber que tá ali o... Sabe, porque aqui, ó, quando tu clica em importar aqui, tu pode ver que ele tá vindo na minha máquina buscar, ó. Ó, passa download da minha máquina, tá? Uhum. E aí, quando tu fizer o importar, ele vai importar esse modelo para dentro do servidor. Ou seja,
qualquer alteração que tu fizer nesse modelo na tua máquina, tu vai ter que importar de novo aqui, entendeu? Uhum. Tá? Aí uma coisa que eu recomendo é o seguinte, ó, isso tem que tomar muito cuidado, tá? Se tu importar o mesmo modelo com o mesmo nome, às vezes ele se perde, tá? Então o que eu recomendo é tu criar uma cópia, coloca um outro nome, coloca uma versão, tipo versão 1, V1, V2, V3. Cada alteração que tu fizer, quando tu for importar aqui, tu vai importar esse documento underline V1. A próxima alteração importa o underline V2, para garantir que ele não está pegando o mesmo nome e não está ficando com sujeira em cache. Tá? Uhum. Mas tá, aí então, depois eu bato no servidor lá. Ele tá jogando no servidor onde fica o JBoss instalado, correto? Mas tu não vai conseguir enxergar esse arquivo lá no servidor, tá? Ele converte para alguma... Ele salva... Ele converte, ele salva em memória, tá? Ele faz uma referência, então assim... o ideal é que tu mude o nome mesmo para evitar surpresas, tá? Aí o seguinte, voltando então, primeiro passo, cadastrar grupo de informação, que são as queries. Segundo passo, cadastrar um modelo de documento, que é isso que a gente está fazendo aqui, vinculando um modelo de Word ou de OpenOffice, tá? O terceiro e último passo é cadastrar o documento, tá? Essa opção aqui de baixo, origem das informações, eu já vou te adiantar que tu não vai usar aí, tá? Essa origem de informações é para tu cadastrar fontes externas, tu pode cadastrar um web service externo e tal. A princípio tu não vai usar isso aí, a princípio o pessoal de infraestrutura pode te dar mais detalhes sobre isso, tá? Nesse menu de cadastro, o último passo aqui é documentos mesmo, tá? Então, aqui em documentos, eu vou consultar aqui um documento que eu já cadastrei, tá? Tá tudo no teu ambiente de homologação aqui, que é esse documento teste CLI, tá? O documento, o que o documento vai fazer, na verdade, tá? Eu vou cadastrar ele dentro de um módulo, eu vou dizer que isso é só para organizar, tá, os relatórios, tá? Como eu estou criando um módulo, um relatório de clientes, então para organizar eu botei dentro de uma pastinha aqui, cadastro de clientes, que é o módulo de clientes, tá? Aqui eu dou uma sigla para ele qualquer, uma descrição, né? E aí aqui o importante aqui é o seguinte, ó, nessa aba modelos, eu vou dizer qual é o modelo que eu vou usar, ou seja, aquele modelo que eu estava te mostrando lá naquela opção de modelos, entendeu? Então vamos lá. Quando eu cadastro grupos de informações, eu vinculo eles a um modelo de documento. Quando eu cadastro um modelo de documento, eu vinculo o modelo de documento a um documento. Entendido? Tá. Então aqui na aba modelos do documento, eu estou colocando aqui o modelo que eu criei, tá? E aí eu tenho que vir aqui na aba parâmetros, e na aba parâmetros, aqui eu vou criar aqui os meus parâmetros de filtro. Ou seja, quando eu chamar esse relatório, eu vou informar quais os filtros que eu quero aplicar nesse relatório, certo? Nesse caso eu quero consultar do cliente código 1 até o cliente código 100. Então eu tenho que cadastrar esse código inicial e esse código final. E é aqui que eu crio eles, tá? Então eu estou dizendo que esse meu relatório ele vai ter dois parâmetros. Um parâmetro que eu vou informar o cliente inicial e um parâmetro que eu vou informar o cliente final, tá? E aí, esses dois parâmetros que eu criei aqui na aba modelos, em parâmetros, eu vou vincular eles. Eu vou dizer que para o grupo de informações teste cliente, esta variável aqui está vinculada ao meu parâmetro cliente inicial. Esta variável aqui está vinculada ao cliente final. E o mesmo para o segundo grupo de informações, tá? Eu sei que isso parece e é bem confuso inicialmente, tá? Isso aqui tu vai conseguir ter uma boa noção na medida que tu fizer. Tem que funcionar para na medida que tu... Isso, perfeito. Tu pegou bem a ideia, tá? A partir do primeiro relatório que tu fizer. E aí eu te sugiro fazer um relatório bem simplesinho, com 2, 3 colunas, aí com um apoio da gente aqui, talvez, num primeiro momento, porque aí no primeiro relatório que tu fizer, tu vai consolidar tudo isso que eu tô te falando. Por enquanto é só para te dar uma ideia geral, tá? Então aqui eu vinculei as variáveis dos meus grupos de informações aos parâmetros do relatório que eu acabei de criar, tá? Bom, configuradas essas 3 abas aqui,
eu tenho o meu documento configurado, tá? Então, configurei grupo de informação, configurei modelo, configurei documento. A partir daí, tá pronto, tá? Eu consigo gerar as informações que eu preciso, tá? Indo pro menu de geração, tá? No menu de geração, eu tenho aquela opção que eu te falei de dicionário. O dicionário ele vai te ajudar a montar o quebra-cabeça lá no teu modelo Word ou no teu modelo OpenOffice, tá? E aí eu tenho outras duas opções aqui, que é geração de documentos e geração de tabela dinâmica. Em geração de documentos, eu consigo gerar esses relatórios que eu acabei de configurar, eu consigo gerar ele no formato Word ou OpenOffice, depende de como eu configurei, né? E eu consigo gerar no formato PDF também, tá? E em tabela dinâmica, eu consigo gerar isso no formato Excel, tá? Então, esses relatórios eu consigo gerar em planilha Excel. Aí, qual é o pulo do gato que eu vou te dizer, tá? Se tu quiser um relatório somente no formato Excel, tu não precisa cadastrar nem modelo de documento e nem documento. Não precisa do Word, né? Também. Exato, facilita a vida, tá? Basta tu cadastrar um grupo de informação, entendeu? Então, se tu quer só em Excel, tu não vai usar PDF, tu não vai usar Word, tu não precisa configurar o modelo, tu não precisa fazer aquele documentinho no Word, tu não precisa usar o dicionário, tu não precisa cadastrar um documento. Basta montar a tua query, cadastra ela no grupo de informações e aí tu consegue gerar como um planilha Excel em tabela dinâmica, que é o que eu vou fazer contigo aqui agora, tá? Eu vou vir aqui em geração, tabela dinâmica, eu vou escolher um grupo de informações que é aquele nosso teste clientes, tá? A gente tinha 3 grupos de informações, eu vou usar apenas o teste clientes, que ele traz os registros que eu quero, tá? Aqui, ó, ele já trouxe o cliente inicial e o cliente final, que são os 2 parâmetros que a gente configurou, né? Aqui em adicionar agrupamento, eu vou colocar todos os campos do relatório, tá? Eu vou adicionar aqui todos os campos do meu relatório. Nome, CNPJ, código do banco, agência. Ó, esses campos que estão aparecendo aqui são todos os campos que eu configurei lá na minha query no meu grupo de informações, tá? Tu pode ver que ele só pediu aqui em cima o grupo de informações, ele não pediu mais nada, tá? Aí o que acontece? Tu percebeu que eu coloquei esses nomes de campos, fui eu que escolhi. Eu coloquei A underline nome, B underline nome, C underline nome, né? Isso aqui eu coloquei por gosto, tá? Porque ele vai ordenar as colunas, o gerador de informações ele ordena em ordem alfabética, tá? Então, se eu não tivesse colocado um A, um B, um C... ele pegava, ia colocar tipo... Código primeiro, nome para baixo, depois o CPF, depois o banco perfeito. primeiro, né? Tá. Perfeito. Isso aí, tu captou bem a ideia, tá? Entendi. Então eu coloco, como eu conheço as manhas dele eu já coloquei um A, um B e um C em função disso, tá? E aí eu vou fazer um filtro aqui num range de clientes que eu já sei que eu alterei aí no teu ambiente de homologação para eu ter as informações que eu precisava, tá? Eu vou consultar do cliente código 409 até o cliente código 945, tá? Feito isso, basta eu fazer um aplicar. Ó, ele me trouxe na tela aqui, ó, o código, o nome, o CPF, o código do banco. Você pode ver que tem alguns que não tem banco. Esses que tem fui eu mesmo que coloquei lá, que eu editei na homologação de vocês ali só para testar, tá? O banco, a agência e a conta. Só vai ter 2 aqui, tá? Aí o que acontece? Ele me dá aqui os campos que eu pedi e ele me dá um totalizador aqui embaixo. Tendo isso, eu posso exportar. Tá? Eu posso exportar ele como CSV, que é o formato Excel, na verdade, né? E eu posso exportar ele também como PDF, se eu quiser, tá? Aí eu vou dar um nomezinho qualquer aqui, tá? E vou mandar gerar ele em PDF mesmo, só para tu ver como é que fica, tá? Valor do campo é obrigatório. Eu vou escolher aqui analítico, PDF e gerado. Ó, ele já baixou aqui o relatóriozinho e tá aqui o relatório, ó, em formatinho PDF. Ele poderia ser em formato CSV também, tá? Ó, com o logo de vocês aqui, as informações que a gente pediu aqui, tá? Ele acrescenta uma coluna total aqui, só porque lá no final ele me dá um totalizador de 37 clientes, tá? Então,
esse é o pulo do gato que eu te dou, tá? A grande parte dos nossos clientes, quando eles não precisam, tirando fora um modelo de contrato, por exemplo, quando eles querem relatórios de consulta, relatórios só para consulta interna, eles não usam o modelo Word nem o OpenOffice, eles usam Excel direto e geram aqui através dessa opção aqui, geração tabela dinâmica, tá? Uhum. Somente usando o grupo de informações, somente queries, tá? A desvantagem é que isso eu só consigo trabalhar com um grupo de informação por vez, tá? Ou seja, é um grupo de informação para uma tabela dinâmica. Ao passo que um modelo de documento eu posso trabalhar com N grupos de informações e compor eles dentro do mesmo modelo. Entendido até aqui? Sim. Tá. E aí, tá? A outra opção que eu tenho aqui é gerar o documento propriamente dito, tá? Então, aqui eu gero em formato Word ou em formato PDF, né? No caso, porque eu estou usando o Word aqui. Então, vamos lá. Esse relatório eu cadastrei no módulo de clientes, né? Você pode ver que dentro do módulo clientes eu só tenho um tipo de relatório cadastrado, que é esse mesmo que a gente criou aqui, tá? Uhum. Aqui eu posso escolher se eu quero o formato original. No nosso caso aqui o formato original é o Word. Põe o formato e eu original, posso escolher o formato PDF. Uhum. O formato original, tá? Isso. Vou deixar no formato original, tá? E aquele modelo, PDF a gente o já que tinha aquele visto lá. modelo é? Esse modelo aqui, ele não tá selecionável, ele tá inibido aqui, porque eu só tenho um tipo de modelo, tá? Se tu for olhar nos manuais aí, tu conseguiria, por exemplo, vamos pensar que eu estivesse imprimindo um contrato, tá? E o contrato eu tenho um modelo diferente para pessoa física e um modelo diferente para pessoa jurídica, tá? Eu poderia, dentro do mesmo documento, dentro do mesmo relatório, ter dois modelos. Um modelo de contrato pessoa física e um modelo de contrato pessoa jurídica. Não é o caso aqui. Aqui ele está inibido e eu não consigo alterar porque só tem um modelo, que é o que a gente está usando, tá? Daí eu teria que criar então um documento teste CLI físico, documento teste CLI jurídico. Perfeito, tu teria dois documentos Word, um para cada pessoa, uma pessoa física e outra jurídica. Tá? A gente não usou esse exemplo aqui, mas no manual ele está bem descrito, tá? Só um pouquinho. Bom, aqui eu vou fazer o mesmo filtro, tá? Eu vou colocar do cliente 909 até o cliente 945, tá? A gente escolheu o formato original. O formato PDF seria parecido com aquele que eu te mostrei, tá? Gerar documento. Ó, ele baixou aqui o documentinho, tá? Eu vou abrir ele. Ó, deixa eu habilitar aqui. Olha só, saiu naquele mesmo modelinho que a gente fez, ó. O relatório, ele substituiu o campo pela data. Hoje, né? Ó, aqui tá aqui, ó, os que tem informação de banco, agência e conta tá preenchido, os que não tem vem em branco, tá? Aí aqui lá tu tem aqui um outro aqui, e lá no final o nosso trailer lá, né? Total de cliente 37, tá? Se eu quisesse gerar ele num modelo Word, num PDF, eu só ia mudar aqui, mando gerar o documento de novo. Ó, ele baixou aqui em PDF. Agora, mesmo modelinho Word, só que agora gerou no formato PDF. Tá? Então, a dica que eu te dou é essas manhas que eu te falei, tá? De colocar no nome das colunas um A, um B e um C. O que tu for usar só em Excel e PDF não precisa ter toda essa burocracia de modelo e documento. Gera só um grupo de informações e usa a planilha dinâmica, tá? A tabela dinâmica e os documentos, aí com o manual vai te dar bem mais detalhes de tudo isso que eu te falei, tá? Todos esses exemplos que eu te falei aí, ainda tem mais uma funcionalidade que ela é muito útil, tá? Que eu vou te mostrar agora, que é a seguinte. Toda essa configuração que a gente fez aqui, eu posso exportar ela para um arquivinho .zip para importar ela em outro ambiente. Vou te dar um exemplo onde isso é bem útil. Tu configurou tudo isso em homologação. Tá? Eu pego, jogo em produção. Funcionou tudo, eu consigo... entendi. Perfeito, exatamente isso. Então, o documento que eu acerto aqui, que funcionou, eu só pego ele, chego lá, eu importo o documento lá naquela aba na minha produção, né? Exato. Ou então é o seguinte... Ele vai gerar as queries, tudo também?
Tudo, inclusive o arquivo .word de modelo, tudo. Tá? O que acontece? Digamos que tu não quis montar um relatório aí, ou um relatório tu achou muito complicado, e tu pediu para nós montar aqui. Aí tu pagou umas horas de serviço lá, pra gente montar um relatório no... Opa, sumiu. Sumiu a voz. Alô, alô, alô. Alô? 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 Beleza, voltou. Alô, tá ouvindo? Tô ouvindo. Só um pouquinho que eu vou iniciar aqui. Alô, alô. Tô ouvindo. Alô. Alô? Oi. Alô, agora eu voltei a te ouvir. Opa, beleza. Beleza, vamos lá. Então... Compartilha a tela pra mim. Ah, desculpa. Vamos lá. Tá. Então, o que eu estava te falando, tá? Independente de tu estar configurando aí na tua homologação e quiser exportar tudo isso para tua produção. Eu não tô vendo a tela ainda. Ainda não? Eu já compartilhei aqui, tá vendo aí? Tá aparecendo aqui, você está prestes para apresentar a todos. Eu tô te vendo, Leandro, e não tô te vendo não tô vendo a... Deixa eu interromper aqui e compartilhar de novo. Pera aí, vamos tá na tua câmera, eu acho. Tela inteira, tela 2, compartilhar. Agora sim. Agora foi? Foi. Tá. Foi. Então vamos lá. Tu pode fazer todas essas configurações e exportar todas elas de uma vez só para tua produção, da tua homologação para produção. Ou a gente, através de um serviço aqui, a gente pode fazer isso e a gente exportar esse arquivinho aí, zip, para tu importar aí, tá? E eu vou te mostrar onde é que faz isso, tá? Eu venho aqui em documentos, tá? Aqui em documentos, eu vou consultar aqui o meu documento que a gente cadastrou, tá? E aí aqui eu vou alterar ele, tá? E quando eu altero o documento, eu tenho essa opção exportar aqui, tá? Uhum. Quando eu clicar em exportar, ó, ele tá baixando um arquivinho .zip aqui, tá? Esse arquivinho .zip, esse arquivinho ele vai ter todos os grupos de informações que estão nesse documento, os modelos de informações de documentos que estão dentro desse documento e o próprio documento. Então ele vai completo, inclusive aqueles documentinhos Word que foram configurados, tá? Tá? Então, assim, esse zipzinho aqui, quando tu entrar nessa mesma opção na tela inicial de documentos, tu não precisa nem editar um documento específico, tu só vem aqui em importar, ó. Ele joga tudo, ele já monta tudo. Isso, em importar, tu vai catar lá, cadê o zip, ó, tá aqui o zipzinho, quando tu clicar aqui, ele já vai carregar tudo aqui e já vai estar tudo prontinho pra ti aí. Eu pego o arquivo e o zip mesmo, não precisa descompactar nada, vai o zip direto e ele já faz tudo. Ele exporta em zip e importa em zip. Ah, beleza. Tá, então, isso é muito útil para tu fazer os teus testes em homologação, tá? Testa, faz o que quer, ajusta, desajusta e tal, tá redondo, exporta pro zip e depois importa o zip em produção. Uhum. Tá? Então, assim, o módulo em si, ele é bem simples, tá? Só que ele tem esses pré-requisitos. Exige conhecimento de query, banco de dados, no teu caso SQL Server, e exige o nosso conhecimento na nossa estrutura de tabelas, tá? Já vou te dizer que tu vai apanhar aí no teu primeiro ou segundo relatório, quando tu começar a fazer, vai apanhar bastante, mas esse nosso manual aí, ele é bem completo, ele vai ajudar, vai ajudar bastante, né? Tem algumas manhas que eu te falei ali que tu vai acabar pegando com o tempo. O manual, ele fala várias delas, tá? Mas de um modo geral, assim, o módulo é isso.
para gerar relatórios, e tudo que é relatório, qualquer informação que tu possa imaginar, desde uma data até uma quantidade de registros, ela sempre vai se originar de uma query, de uma consulta no banco de dados. Tá? Eu não sei se ficou claro para ti, se tem alguma dúvida, algum ponto que tu queira que eu volte. Não, eu vou ter que pegar, dar uma fuçada aí, mexer aí uma semana, e depois eu vou anotar as dúvidas que eu tiver e entrar em contato, que é o melhor jeito, porque não adianta. Agora, claro. É a primeira vez que eu estou vendo, eu tenho que assimilar o que cada coisa faz, fazer um teste, tentativa e erro, daí eu só pego, é mais fácil pegar e tirar dúvida só. Anota aí, por favor, tá? Aqui em grupos de informações, tá? Quando tu vier na opção grupo de informações, para tu consultar os que eu deixei cadastrado para ti aí em homologação, tu consulta por teste, tá? Então é só tu colocar teste aí e tu vai ver, esses 3 grupos eu cadastrei para esse nosso exemplo que a gente usou hoje aqui. Não, tá? É legal esse que você cadastrou, porque eu vou pegar como base, vou editar eles e começar a fuçar neles, daí eu começo a entender como que funciona a estrutura. Eu pego o próprio que você criou, eu vou alterando, eu vejo se tá batendo, se tá funcionando, daí já vou pegando manha já. Isso, eu vou te dar uma sugestão, tá? Vai no documento, nesse documento, exporta ele para zip, tá? E renomeia ele, tá? Guardar o original ali, né? Isso, renomeia pelo seguinte, porque quando tu for importar, ele vai importar com o nome que tu renomeou, tá? Vai jogar. Isso, então tu pode importar ele de volta com outro nome, entendeu? Daí ele cria outros testes ali, né? Ou faz assim, exporta ele e deixa ele guardadinho lá. E aí tu pode alterar o que tu quiser nesses que eu fiz aí. Se tu por acaso se perder qualquer coisa, basta tu importar ele de volta que ele vai matar tudo que tu fez. Tá? Acho que talvez essa seja a melhor dica, tá? Então, aqui em grupo de informações tu vai pesquisar por teste, tá? Na opção modelo de documento, tu vai pesquisar por modelo, tá? Então, tu pesquisou por modelo, é esse cara aqui que eu usei nos testes, tá? E na opção documentos, tu vai pesquisar por documento, tá? Aliás, não nesse campo aqui, no segundo campo, tá? Essa sigla do documento, tu pesquisa por documento, tá? E aí, esse é o único cara que eu usei para o nosso teste também, tá? E aí eu acho que tu vai ter, com esses exemplos que estão cadastrados aí, e com o manual do lado, o manual do usuário, tu vai ter uma boa base para começar a ir brincando aí. Tá? E aí, aquilo que eu te falei, né? Tem meus contatos aí, meu telefone fixo, meu celular também. Se tu precisar de alguma dúvida que eu possa te ajudar rapidamente aí, então eu fico à disposição. Não, tranquilo, não adianta. Agora não adianta pegar a dúvida agora, porque eu tenho que assimilar, entender, tu tem que fuçar para depois tirar a dúvida. Eu tenho que montar um manual meu aqui mesmo. Isso, o teu próprio manual. Sim, perfeito. Isso é o ideal. Eu só vou tirando as dúvidas, porque eu tenho que repassar isso aqui pro pessoal, né? Eu só vou retirando as dúvidas com vocês daí. Eu vou te dizer por experiência própria, tá? Quando eu comecei a mexer com esse módulo, leva uns diazinhos, até tu vai apanhando, leva uns diazinhos até tu pegar a manha e conseguir fazer uns relatórios mais elaborados. Os primeiros tu vai conseguir, com algumas horas já tu vai conseguir fazer. Tá? Não, fechou. Não adianta, tem que fuçar para depois tirar a dúvida. Marcelo? Oi. Só uma última coisa, tá? O treinamento em si é essa parte que o Leandro fez hoje, tá? Então isso teve no início e tem um fim. E no fim a gente precisa de um termo de aceite de que foi dado o treinamento. Isso não exclui as dúvidas que tu vai ter depois e que tu pode tirar, tá? Mas esse trabalho a gente precisa formalizar ele. Então depois o Leandro vai te mandar um termo de aceite do treinamento, que foi dado o treinamento, tal, pra te assinar, o Valdir assina, não sei quem assina, e retorna pra gente. Mas como eu te falei, bueno? Eu vou dando um aceite, e se o pessoal da rede não me passar as informações de tabela, tudo, como que eu vou saber como vai funcionar a estrutura? Não, mas assim, é que isso é a estrutura de tabelas, né? Paulo, o módulo gerador de informações, tu sabe como funciona. Fala, Leandro. Só pra te dar um retorno, tá? Até pra esclarecer, o Marcelo, o termo de aceite que o Paulo tá falando é só o termo de aceite que tu recebeu o treinamento. Tá. Isso. Entendeu? Então é só pra formalizar que o treinamento ocorreu, tá? E esse termo de aceite, Paulo, quem manda é o gerente do projeto, tá? Aí, então, lá no final, tu vai relacionar quem foi a pessoa que deu o treinamento. Aí tu vai colocar o meu nome lá pro Marcelo poder me avaliar.
Tá ótimo. Não, pode Tá? ser, pode ser. Porque ele tem lá no final, ele tem lá uma avaliação, né? E aí ao lado do meu nome lá, o Marcelo vai poder dizer o que ele achou e tal do meu treinamento, tá? Aí tu mesmo manda pra ele a Meet 62 lá. Ato falho meu. Nas outros módulos de IRF a gente fez assim. Isso, tranquilo. Mas só pro Marcelo ficar tranquilo, que é só pra ele tá dando o aceite e que ele recebeu o treinamento apenas. Isso. Tu entendeu, Marcelo? Porque senão parece que ficou em aberto o nosso trabalho. O trabalho do Leandro, por exemplo. Não, tranquilo. E aí é só isso. Não exclui, como eu disse antes, tu tirar dúvidas, falar com o Leandro, falar com ostentação, falar com todo mundo. Não quer dizer isso, entendeu? E até, Paulo, eu vou te sugerir até para tu colocar ali um treinamento inicial, ou tipo assim, treinamento inicial overview, tá? Porque ninguém espera que o Marcelo com essa 1 hora e meia aí vá sair voando baixo e fazendo tudo, né? Isso, claro. Por isso, justamente por causa da estrutura de tabelas e tal, que ele... Sim, até interessante, antes devia ter um treinamento mostrando as estruturas de tabela, tudo pra gente já olhando o teu treinamento, já ter uma noção, né? Aonde buscar, só que... mas tranquilo. Seria o ideal. Nisso eu vou sugerir uma coisa, baseado no que a gente trabalha com outros clientes, tá? Como eu te falei, tá? Outros clientes usam geradores de informações, na maioria dos casos, 80% dos relatórios que eles usam é em planilha Excel, tá? 20% é algum modelo em Word que tem que ser um contrato e tal, que tem que ter um modelo mais formalzinho, tá? E aí o que eu te sugiro? Vocês vão ter um momento com a equipe da GCAD ali, com a equipe de infraestrutura, para falar para vocês sobre a estrutura do sistema, o servidor e tudo mais, e para tirar dúvidas sobre essa configuração do gerador de informações, tá? Talvez seja interessante vocês marcarem um segundo momento com eles para falar só sobre estrutura de tabelas, tá? Só que aí a minha sugestão é, depois que vocês souberem alguns relatórios que vocês querem cadastrar, porque não adianta vocês chegarem para eles e dizerem assim, a gente quer ter uma visão geral de todas as tabelas do sistema. A maioria delas vocês não vão usar, tá? Então, depois que vocês amadurecerem um pouquinho no gerador de informações e vocês souberem, eu preciso cadastrar 4, 5 relatórios e eu preciso de tais informações, de tais módulos, aí vocês podem ir mais direcionado, mais focado e dizer para eles, onde eu preciso informação, né? Tá certo. Eu preciso cadastrar essas informações e eu quero que vocês me deem uma visão geral dessas tabelas, do banco básico, do banco Credit Master, do banco segurança, tu entendeu? Aí já vai mais direcionado, porque se ficar muito genérico, eles não vão conseguir passar para vocês toda a nossa estrutura de tabelas, que é imensa, entendeu? Não, tu tá certo mesmo. Aí é um segundo momento, acredito eu. Não, tranquilo. Isso mesmo. Tá? Perfeito? Então tá, Marcelo, te mando em seguida aí, tá? Não, tranquilo. Documento. Tranquilo. Feito. Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Falou. Abraço. Até mais. Abraço.